Gente querida, sejam muito bem-vindos a mais um Janelas da Esperança, o segundo programa, e é uma alegria imensa estar aqui com você nessa noite de sexta-feira, hoje que é feriado, é dia do trabalhador, e é muito bom a gente estar aqui abrindo essa janela para você, para termos um pouco mais de esperança em meio à situação em que nós estamos. É uma alegria imensa poder compartilhar da boa nova do Evangelho também com você. Gente querida, é isso aí, o pessoal já está entrando aqui, daqui a pouco eu vou começar a ler os comentários. Antes de tudo, deixa eu já fazer aquele mesmo comentário de sempre. Clica aí no botão compartilhar, vamos espalhar esperança, vamos espalhar esse programa aí para o maior número de pessoas que a gente puder, para levar esse amor, levar essa diferença que o Evangelho faz à vida de outras pessoas. Vamos aumentar o número da audiência, pessoal, não por causa do pastor, não por causa da paróquia, mas para que o reino de Deus possa chegar, possa avançar, possa ser testemunhado para ainda mais pessoas. Hoje é o Dia do Trabalhador, como eu já falei antes, e as senhas diárias de hoje, eu vou usar uma palavra aqui não apropriada, inacreditável. Não no sentido de que eu não acredito no que elas dizem, mas no sentido que realmente algo sobrenatural aconteceu ano passado quando alguém estava escrevendo essas senhas diárias. Eu não sei se você sabia, mas os moravianos, que são quem fazem esses versículos lá na Alemanha, eles escolhem o versículo do Antigo Testamento, aí eles vão para casa orar e no outro dia eles vêm e todos eles têm que voltar com o mesmo versículo do Novo Testamento. Se um deles for diferente, eles oram de novo até se encaixar que todos escolham o mesmo versículo. Então, as senhas diárias é fruto de muita oração. Por isso, olha o que está para o dia de hoje. Números 11, 23, Deus disse a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Uma pergunta que Deus faz para Moisés, né? Moisés, você não acredita em mim? Será que eu sou tão fraco assim, tenho tão pouco poder, não posso nem sustentar o povo que está ali no deserto, padecendo e precisando de ajuda. E no Novo Testamento nós temos então o incrível texto do Evangelho, conforme Mateus capítulo 6, os versos 28, 29 e 31. Texto, eu gosto muito desse texto, e lá diz assim: vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Não é essa exatamente a preocupação do momento? Como é que vai ser o amanhã? Como é que nós vamos se manter? Como é que vai ser as coisas? Principalmente os trabalhadores autônomos, como é que vão fazer? E claro, o medo ele faz parte de nós, isso não é algo que nós não sentimos, nós somos humanos, ainda vivemos neste mundo, nós ainda temos medo, temos preocupações, mas o cristão, ele tem onde confiar, ele tem onde esperançar, esperar, essa é a diferença, e isso Jesus diz, Podemos esperar em Deus, podemos confiar que aquilo que diz no Salmo 23, verso 1 se cumpre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ali não está prometendo abundância, mas aquilo que nós precisamos para viver. Isso Deus com certeza dará-nos. E é uma alegria estar começando esse programa com essas palavras das senhas e vamos ver quem é que está aqui junto com a gente, participando. Deixa aí o seu comentário, daqui a pouco eu vou abrir a janela e o nosso participante de hoje vai entrar aqui com a gente. O Luiz Carlos de Souza, lá de Três Coroas. Oi, Luiz Carlos. Ele diz boa noite a todos. Valeu, Luiz Carlos. A Marilete Ronaldo diz boa noite. Oi, Marilete. A Vânia Dietrich diz boa noite, oi Vânia. A Vera Ferreira diz boa noite, oi Vera. Eu tenho que dizer um daí sim, né Vera? Que legal. A Sônia Neufeld diz boa noite, um abençoado mês de maio a todos e todas e um Janelas da Esperança de longe, mas juntos. Isso aí, a gente vai se conectando aqui através da internet. Isso aí, dona Sônia participando com a gente. A Vera Lúcia de Paula também diz boa noite, oi Vera, manda um abraço lá para toda a família. A Carla Strasburger Matzenbacher diz boa noite, amigos queridos. Oi, Carla, tudo bem? Abraço para toda a família, também por confirmando o Gabriel.
Quem mais está aqui com a gente? Estão chegando aí os comentários, que bacana. A Neida Weber diz boa noite a todos e com muita esperança. Amém, Neida. Um abraço lá também para dona Julita. E o Gerson Harf também está aqui, diz boa noite, pastor. Boa noite, Gerson. Forte abraço também para vocês. A Iracilda Weber diz boa noite a todos. Oi, Iracilda, manda um abraço lá para o Raul também. E a Lisane Inês Haag diz boa noite e uma abençoada noite a todos. É isso aí, gente querida. Vamos lá. Já apertou aí embaixo no portão, no portão, né? Como é que vai apertar num portão, né? No botão compartilhar. Vamos compartilhar esse programa, vamos espalhar essa mensagem de esperança que nós queremos ter nessa noite para outras pessoas. Quantas pessoas estão por aí desesperadas? E de repente depende só de você fazer esse pequeno esforço de apertar esse botão e Deus usar essa palavra para atingir essas pessoas. Então, a missão também está nas suas mãos. Aperta aí no compartilhar e vamos levar essa mensagem aí para outras pessoas. Bom, sem mais delongas, né, gente querida? Vamos apresentar aí o nosso participante. Deixa primeiro eu abrir o microfone dele. Agora vai aparecer também a imagem dele. E está aí então o nosso irmão Douglas André Martins, lá de Porto Alegre. Boa noite, Douglas. Boa noite, pastor William, boa noite à comunidade de Sapiranga, boa noite àqueles que nos ouvem no Brasil e até mesmo fora do Brasil, ou aqui mesmo próximo a Porto Alegre. É uma alegria estar com vocês nesse momento, nesta janela. Isso aí, Douglas. A Lisane Inês Águila diz assim, já compartilhei. É isso aí, gente. Vamos espalhar essa mensagem, aquilo que nós queremos aprender da palavra nessa noite. O Douglas, alguns aqui da paróquia já conhecem, porque ele já esteve aqui algumas vezes e foi sempre uma honra recebê-lo. E hoje é mais uma vez uma honra recebê-lo de maneira virtual, né, Douglas? E Douglas, vou deixar para ti te apresentar, para quem não te conhece, poder conhecer um pouco mais, tá bem? Sim. Eu sou natural de Florianópolis. Conheci o pastor William durante o período da faculdade. Dividimos quarto, fomos colegas de alojamento. Por muitos anos estudamos na mesma turma. Choramos um bocado, rimos também outro bocado. Em resumo, aprendemos a conhecer um ao outro e hoje estamos aqui com uma amizade construída e podendo servir no reino juntos. É uma alegria, uma satisfação. Sou casado com a pastora Sara Pabst Martins, atualmente está num projeto de plantação de igreja aqui na Zona Sul de Porto Alegre, junto à comunidade Caminho, em parceria com a paróquia São Mateus e demais parceiros. Esse é o pouquinho do Douglas em poucas palavras. Isso aí, gente querida. Então esse é o Douglas. Eu só vou perguntar aí, 3 pessoas comentarem já está bom, comentar se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo bem o Douglas e se também estão conseguindo ouvir a mim, tá? Se você está conseguindo ouvir aí bem tranquilamente, deixa aí um comentário para a gente saber. 3 pessoas comentarem já está ótimo. Também a Marlene Renner está aqui com a gente, diz boa noite a todos. Boa noite, Marlene. Um abraço para você. O Douglas acabou de mostrar uma das características dele, né, Douglas? Característica essa que eu compartilho também. Nós somos muito cafezeiros. Cafezeiros mesmo, gente. E deixa eu dizer o seguinte, hoje eu não tenho aqui as fotos. Uma semana passada eu mostrei aqui as fotos de um temporal que aconteceu em 2012 lá em São Bento do Sul, Santa Catarina, onde a gente estudava. E o Douglas compartilhou também daquele temporal, né, Douglas? Uma chuva de pedras, foi uma coisa assustadora e horrorosa, né? O Douglas, a gente não estava na mesma casa, na verdade eram casas emendadas, mas ele então estava na outra parte, né? E vivenciamos aquele momento terrível, difícil. Isso aí, o pessoal está dizendo aqui, está muito bom, mandando também o dedo de positivo, tudo certo? Então tá tudo certo, gente. Então é só a gente meter ficha aqui e conversar.
Se você tiver alguma dúvida durante a nossa conversa, você pode colocar. Não tenha timidez, não se preocupe, né? Qualquer dúvida que você tenha, você pode colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder. Digo mesmo que eu disse semana passada, a gente não tem todas as respostas, e ainda bem que não temos todas as respostas, porque nós não somos Deus. E isso é muito bom, que nós não somos Deus. Se nós fôssemos Deus, teríamos todas as respostas. Mas aquilo que nós temos conhecimento da palavra, a gente vai tentar também ajudar se você precisar. Ou se você quiser mandar um WhatsApp para mim, você tem o meu número. Se não, também coloca aí nos comentários qual é o número. Eu vou dizer aqui de antemão, mas a maioria tem, está lá no calendário paroquial também. Você pode mandar mensagem, pergunta, dúvidas pelo WhatsApp. E eu lembro aqui as palavras do professor da faculdade, professor Euler Westphal, que dizia: não há pergunta boba, a única coisa boba é não perguntar. Então, se você tem dúvida, pergunte. E é bom ter dúvidas. A gente vai crescendo junto daí, tá? Isso é muito importante. Douglas, eu nunca esqueço, quando eu estava dando ensino confirmatório numa paróquia, e um confirmando perguntou o que as pessoas comem no céu. É uma pergunta válida. A gente diz, mas que pergunta? Mas é uma pergunta válida. Se você tem qualquer dúvida aí, mas pergunte, tá? É a sua chance de tirar a dúvida, tá, gente? Douglas, vamos lá? Vamos. Então, também a dona Erika Harf Weber está aqui e diz: boa noite, está muito bom. O nosso programa diz, então, Janelas da Esperança, tá? E esse é o nosso objetivo, refletir aqui, trazer mensagem de esperança. E, inclusive, hoje, então, surgiu aí uma nova esperança. Eu não sei se você viu, mas nos Estados Unidos está aprovado um medicamento chamado Remdesivir. Esse medicamento, ele não é uma vacina, mas ele é, então, administrado quando a pessoa já está contaminada e em estado grave. O medicamento foi testado, 500 pessoas que receberam o medicamento tiveram uma recuperação mais rápida. Lá nos Estados Unidos, então, ele já está sendo usado. E daqui a pouco, então, agora está nas mãos da Anvisa, esse medicamento chega aqui no Brasil também. E embora ele diminua de 15 dias de internação para 11 dias, já é muito bom, porque esses 4 dias, então, liberados de UTI, outra pessoa pode, então, ocupar esse leito e também ter chance de se recuperar, que esse que é o grande problema. Na verdade, o que está tirando a vida de muitas pessoas, o vírus faz isso, mas porque as pessoas não têm acesso ao hospital. Isso mata, por consequência do vírus, muito mais do que o vírus em si. Se a pessoa de repente recebesse a ajuda necessária, ela se recuperaria, mas como não tem acesso, então vem a óbito. E hoje então veio essa esperança desse medicamento. Nós oramos bastante também que Deus desse sabedoria, médicos, cientistas para descobrirem algo, e hoje veio. Mas eu não sou antivacina de jeito nenhum, faço todas as vacinas, estão em dia, mas nós queremos falar hoje também aqui de uma esperança além dos medicamentos, né? Uma esperança que nem os medicamentos podem dar, e esse é o nosso objetivo também como fé cristã. E nós queremos então falar da esperança, e nós vamos hoje não pegar só um texto bíblico, como foi na semana passada, onde nós refletimos sobre a grande tempestade. Hoje nós vamos pegar mais textos da Bíblia e conversando, né, Douglas, sobre a esperança a partir desses textos. Vamos fazer um apanhado geral, ouvir o que a Bíblia ou a palavra de Deus tem a dizer sobre essa palavra, que vamos descobrir que é mais do que uma simples palavra, né? Vai além de palavras. Vai muito além. Olha, deixa eu compartilhar antes aqui com vocês que foi um prazer estudar a palavra com Douglas e preparar esse programa, porque a gente descobriu muitas coisas. Nós tivemos que fazer contatos para descobrir as informações que nós precisávamos, mas nós conseguimos, né, Douglas? Mandamos o abraço para o professor Roger, que nos auxiliou na definição veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, relativa a essa palavra. Fica aqui nosso agradecimento de profundo coração. Isso aí, gente. E já pegando a emenda, então, do que o Douglas comentou, né? A gente descobriu que a palavra do Antigo Testamento original em hebraico para esperança, olha que palavra, no português é bem esquisito, é tikva, né? Sabe, às vezes o tic-tic nervoso é tikva. Assim se diz esperança lá no hebraico do Antigo Testamento, né? Essa é a palavra, tikva. Porém, o que a gente foi chamado a atenção é que a mesma palavra, essa palavra tikva do hebraico, que significa esperança, ela também significa corda.
E a pergunta que você está se fazendo agora é a pergunta que nós fizemos a nós mesmos. O que esperança tem a ver com corda? Você consegue responder essa pergunta? Ela é uma pergunta difícil, não é tão fácil de responder. Esperança e corda. O que esperança tem a ver com corda? E a gente ficou se perguntando, mas como a mesma palavra que no hebraico significa esperança, significa também corda. E como saber quando traduzir por corda e quando traduzir por esperança? E a gente foi, olha, eu não vou mostrar aqui porque eu vou ter que tirar a câmera do lugar, mas está uma pilha de livro aqui tentando pesquisar o significado, né? Por que essa relação de esperança com corda? E nós não achamos nada, né, Douglas? Olhamos livros, o Douglas havia feito essa pesquisa antes com o pastor Rafael Krieger, lá de Nova Santa Rosa, no Paraná, também não haviam descoberto. E aí nós lembramos então do professor de hebraico da faculdade, Roger Marcel Vanck, mandamos uma mensagem para ele pelo Instagram e ele prontamente atendeu a nós, e aí nós ficamos maravilhados com o significado. Então, a palavra esperança também significa corda. O que isso quer dizer? Uma corda, ela pode ser tensionada, ela pode ser esticada, e é isso que tem a ver com a esperança, porque a esperança é o presente, mas que está puxando, que está esticado, que já está conectado, que está tensionado com o futuro. A gente espera algo melhor, isso é a esperança, né? Tem aquela música, por exemplo, se eu não me engano é do Jota Quest, eu não sei se é, mas Dias Melhores para Sempre, ou é do Skank, agora eu não tenho certeza, mas acho que é do Jota Quest, né? Dias melhores para sempre, é uma esperança, tem a ver com a esperança. Então, essa corda, ela faz uma conexão entre onde nós estamos e aquilo que nós, então, esperamos. Esse é o sentido do Antigo Testamento da esperança. Nós temos um momento onde nós estamos passando dificuldade, mas ligado a esse momento, de maneira tensionada, ou seja, puxando, ali está a esperança, aquilo que está por vir. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui que o pessoal da paróquia vai entender, né? O que há de vir. O pessoal aí vai entender a piada. O Douglas vai boiar um pouco, né? Mas o pessoal vai entender a piada, né? Aquilo que nós temos e aquilo que há de vir, aquilo que nós esperamos. Embora que a esperança nunca é um esperar de braços cruzados, mas uma esperança, ela sempre nos coloca em movimento. Tanto que no hebraico ela é verbo. Para a gente ela é uma palavra, um substantivo. Já no hebraico não, no hebraico ela é um verbo, ela é uma ação de esperar. Né, Douglas? É muito interessante esse aspecto da atenção, que se você imagina o contexto de Josué, nós encontramos ali os espias descendo pela muralha, e eles descem suspenso por uma corda. Verdade. E a corda é a mesma palavra. Então, ali provavelmente nós temos um jogo de palavra, né? Nós temos a expressão corda, mas também é a esperança. E para Raabe, que é uma das que aparece na genealogia de Jesus, aquele descer pela corda dos espias tornou esperança para ela. Né? Ela foi a única que escapou em meio àquela tensão, porque era uma tensão, a cidade vai ser destruída e ninguém vai sobreviver, né? É uma tensão que ela estava. Porque era um povo inimigo, né? Exatamente. E ela ela alcançou misericórdia, então dá de fazer essa relação tranquilamente. Então tensão é quando nós conseguimos passar por uma situação difícil e lá na frente poder nos alegrar. Isso. Essa é a corda da esperança. Ela acolheu os espias, né? Eles estiveram lá com ela, né? Ali também ela descobriu, então, a fé que os judeus tinham, né? Com eles, e depois ela então sobreviveu, né? E isso tem tudo a ver com a esperança, né? Tu costuma passar a tarefa de casa pro pessoal? Podemos passar, pode passar se quiser. É só ler o capítulo 2 de Josué. Olha só. Tá nesse contexto aí. Capítulo 2 de Josué, gente. Vamos lá. Depois o pastor cobra de vocês. Isso, vamos fazer uma prova depois. Não vou falar isso, senão eles vão tudo embora da live, né? Daqui do ao vivo, né? Mais ou menos isso, né? Mas fica aí a dica, né? De ler então Josué 2 que na vai contar perspectiva da esperança. Da esperança. E imaginar essa corda como pela qual eles descem como se fosse a esperança, né? E isso mudou a vida da Raabe, né?
É muito interessante essa história. Muito bem, gente. A Elaine Klein diz boa noite. Boa noite, Elaine. Bem-vinda aqui também à nossa live. Muito bem, vamos conversar mais um texto bíblico. Nós temos também no livro de Ruth aspectos bem interessantes da esperança. Por exemplo, a Ruth nos diz, e depois eu vou dizer em que contexto que ela diz, lá no capítulo 1 de Ruth, o verso 12. Ela diz assim: voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Então, qual que é o contexto aqui da Ruth? Se a gente ler todo o primeiro capítulo, havia uma situação de muita fome em toda a terra, então pessoas estavam morrendo de fome. A Ruth, ela perdeu também o seu marido, ela ficou viúva, mas ela ainda tinha 2 filhos que mantinham então ela. Naquele tempo não existia a previdência social. Se você era uma viúva, você dependia, então dos seus filhos, se você tivesse, para eles trabalharem e ajudarem a você. Acontece que os filhos da Ruth também morreram. Então morreu o marido, morreu os 2 filhos, e ficou ela com as 2 noras. E daí ficou a Ruth com a Ruth, né? Isso, e ela ficou também solitária, ficou sozinha. Então é uma situação assim desesperadora. E daí, então, ela está ali, de modo geral, como é que as pessoas viúvas elas sobreviviam naquela época, Douglas? Elas tinham que recolher as sobras das roças e tentar sobreviver desse jeito, se as pessoas deixassem, Sim. Então, a Ruth fica viúva, Noemi, a sogra dela, também todo mundo está no desastre, Uma situação, percebam que é novamente uma situação tensa. Exatamente. É uma situação difícil, onde os nervos são testados, as emoções dessas mulheres, elas estavam praticamente desamparadas, ou seja, desesperançadas. E elas voltam então para a terra delas, que é Israel, e ali elas vão precisar buscar alguma subsistência, algum recurso. O pastor William, eu vou chamar ele às vezes do apelido, mas ele vai me perdoar porque a gente tem o hábito de chamar pelo apelido, mas aqui eu vou tentar chamar de pastor William. Ok. O pastor William passou a bola para mim perguntando como que era a subsistência. Havia um costume no Israel antigo de que deixava-se a sobra. Uhum. E Ruth, como uma nora fiel, ela ia coletar essas sobras de cevada na terra de um chamado Boaz. Isso aí. É muito importante nós termos isso em mente. Passo a bola para ti. Não, até uma coisa que eu me dei conta agora e vou compartilhar, eu não tinha percebido isso, mas a história de Ruth ela é muito parecida com a história de Jó, inclusive, que nós vamos chegar depois, onde ela também, de repente, começou a perder as pessoas, o marido, os 2 filhos, e ficou então com as 2 noras, E, enfim, a Ruth então encontra o Boaz, e resumindo a história também, Ruth, podemos dar um monte de tarefa de casa hoje, Douglas? Tu é que sabe, as ovelhas são tuas. O livro de Ruth é bem curtinho, mas no fim ela então tem um relacionamento com o Boaz, e a situação dela é resolvida. Mas antes disso, ela tem uma das noras dela, que é a Noemi, que decidiu ficar com a sogra. Nesse texto ali que eu li antes, a Ruth ela estava dispensando as noras. Vocês não têm mais dever nenhum, até ficando com dó das noras, porque coitada das noras jovens, de repente belas, estavam ali à mercê da sogra, E as 2 noras não querem ir embora, elas querem ficar com a sogra. Daí então a Ruth diz: mas eu nessa idade, será que eu vou conseguir ter um filho ainda para vocês se casarem com ele um dia? E isso vai demorar muito também, vai demorar muito tempo. Então tem um monte de implicações aqui, E no fim, então, a Noemi decide ficar com a sua sogra Ruth. Isso significou também uma esperança, um consolo. Depois também o casamento com o Boaz,
E, enfim, Douglas, complementa aí. Pastor William, se tu der tarefa de casa nesse texto, as tuas ovelhas vão pegar na sua orelha. Agora eu vi que eu inverti as coisas, né? Muito bem. A Ruth Então, é a nora, gente. por isso que antes eu falei as duas Ruths, né? Isso, tá certo, tá certo. O pastor trocou as Ruth aqui, né? Isso aí. Mas tá certo você. Ruth é a nora, tá? Ruth é a nora que ficou então com a sogra, tá, gente? Mais certo do que eu e você está a Bíblia, né? Por isso o pessoal tem que estudar a Bíblia, para ver se os pastores estão falando a coisa certa, né? Exatamente. O pessoal tá colocando aqui mensagens, eu vou ler. A Interajam Noeli conosco. Stack diz... Oi? Interajam conosco. Isso, a Noeli Stack diz boa noite, Noeli. O Gerson Harf, nosso irmão, diz assim: esperança é algo que queremos que aconteça para o nosso bem, mas precisamos fazer por merecer, participar ativamente para colaborar nesse propósito e assim aumentar a possibilidade deste algo realmente acontecer. Isso aí. O Marcos Davi Miller diz boa noite, esperança a todos em todas as situações, esperança com fé e amor que Deus nos pode oferecer. Isso aí. A Vera Lúcia diz boa noite, Elaine, que bom te ver. E a Elaine também diz boa noite para a Vera, o pessoal vai se encontrando, né? Então, isso aí tem a ver com a Ruth, né? A esperança no livro de Ruth, onde ela diz, então, ainda que eu dissesse tenho esperança, vou ter um filho, mas obviamente que na idade dela, então, isso não era mais possível. Não a Ruth, a Noemi, o pastor está trocando de novo, né? A Noemi, tá difícil, gente, né? Esse é para nossa diversão, fica tranquilo. Tá, o Tico Teco tá falhando hoje, né? Mas então a sogra, né, ela tenta dispensar as noras, mas então a Ruth fica com ela e no fim a Ruth também se casa com o Boaz. E o que é interessante? Ruth e Boaz vão ser os bisavós de Davi, gente. Olha o que é a esperança. No momento em que eles estavam ali naquela crise de fome, que, né, morreu ali os homens, sem expectativa, sem esperança nenhuma. E olha onde é que chegou essa história. E não para por aí, gente. Em Mateus capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus. Se nós lermos aquele texto, nós vamos descobrir que também Jesus é descendente de Ruth e Boaz. Eles são tataravós de Jesus, né? Então vê como é que é a história da salvação de Deus também no sentido da esperança, né? Que lá atrás houve uma situação de fome, pessoas que morreram, enfim, aconteceu todo tipo de sofrimento, mas isso tudo então Ruth também conheceu Boaz, se tornaram bisavós de Davi e mais tarde então também dali nasceu o próprio Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. Então a Bíblia ela conecta as coisas, né, Douglas, de um jeito fantástico e fenomenal. Nós vamos partir do conceito do Antigo Testamento de esperança, que acontece concretamente na vida das pessoas, não é uma palavra. E no Novo Testamento nós vamos ter uma outra dimensão de esperança. Sim. Porque o próprio Jesus Cristo vai ser colocado como a personificação da esperança. Olha só. Temos textos que vai referenciar que daí Jesus é a esperança. A esperança não é mais apenas uma ideia, mas é uma pessoa. Poderíamos dizer a esperança habitou entre nós, porque diz ele é a nossa esperança. Ele, vivo, concreto, pessoa de carne e osso, e que dá a direção que nós podemos segurar fortemente. Isso aí. Isso é uma coisa fantástica. Esperança não é uma mera palavra vazia de sentido ou que depende de uma realidade para ter sentido. Mas a esperança agora é uma pessoa de carne e osso, que também é o próprio Deus, e que, como o Douglas disse, eu só estou repetindo, mas né, habitou então entre nós, e ele é a esperança, e ele é a única esperança. Né? Esperança essa, nós estamos passando aqui textos do Antigo Testamento que eles não conheciam ainda, eles conheciam esperança como ideia, não como pessoa. E eu acho que aqui nós podemos tranquilamente dizer que essa esperança que vem na pessoa de Jesus Cristo, ela é imerecida. Né? Porque se nós olharmos para a história da humanidade, para a história da salvação, é a humanidade tensa, numa situação limítrofe, sem esperança. Desesperada. E daí vem vem esse cordão
da esperança que religa, né? Religa o ser humano distante de Deus. E essa esperança personificada é que liga o Deus Pai, que estávamos afastados por causa do pecado, e nos liga, né? Nos reconcilia. Pura misericórdia. Nos ata com laços de amor. O Antigo Testamento vai dizer que ele nos laça com laços de amor. Olha e daí eu só. pergunto, como que laços de amor, o amor incondicional, ele vai ser rebentado? É algo que a gente pode se segurar sem medo. Pode vir a tempestade que ouvimos semana passada, pode vir terremoto, pode vir a fome que Noemi passou, ou pode vir o corona. O laço não vai rebentar. Ele não rebenta a corda. Porque ele é a corda. Isso aí. Eu até estava lembrando, eu tô abrindo aqui um arquivo, isso me lembrou umas palavras de Martinho Lutero. Nós estamos dando um salto aqui do que nós planejamos, mas é importante, né? Martinho Lutero, ele simbolizou isso que o Douglas falou de um jeito incrível. E assim que o arquivo aqui ele abrir, eu vou ler isso para você, né? Esse sentido da corda, que nós já apontamos, então, que no hebraico do Antigo Testamento, esperança significa o mesmo que corda. Essa tensão que existe entre o presente e aquilo que nós esperamos, e que Jesus, então, é essa corda. É Ele quem faz essa ligação, é Ele quem faz essa conexão perfeita, usando a linguagem hoje, então, da internet, né? E o Lutero está abrindo aqui o arquivo. O Lutero, ele diz assim, ó... Deixa eu só achar aqui onde é que está. Ele diz assim: até o momento, por minha maldade e fraqueza, fui incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Quando não pude crer que Deus por Cristo vai perdoar o meu falhar, que dia por dia lamento, eu estarei liquidado. Terei de desesperar. Mas é o que não vou fazer. Agora vem a corda. Pendurar-me num galho como Judas, isso não farei. Vou pendurar-me no pescoço ou no pé de Cristo, assim como a pecadora, apesar de eu, Lutero, ser bem pior do que ela. Vou segurar o meu Senhor Jesus. No dia do juízo final, ele falará a Deus o Pai. Aquele tal de Lutero, esse penduricalho também vai ter que passar. Verdade é que ele nada guardou e transgrediu todos os meus mandamentos. Pai, mas ele, o Lutero, se pendura em mim. E é isso que importa. Eu morri por ele. Deixa ele, o Lutero, entrar. Douglas, quer fazer algum comentário? Diante dessas palavras, o silêncio... É. Muito apropriada, Pastor William, muito apropriada. Para mim, é uma das passagens, ou um dos escritos mais significativos de Lutero. É fundamental a gente ter essas palavras como orientação. E legal que ele faz esse link com se agarrar, né, se pendurar a corda, tá ali no pano de fundo, muito bem lembrado, Pastor William. E isso tem a ver onde a gente coloca a nossa esperança, quando a água chega no traseiro, vou falar desse jeito, né, a não ser tão vulgar, né? Judas se pendurou numa corda, mas Lutero se pendura em outra. Ele se pendura no próprio Senhor Jesus, ele segura em Jesus, né? Terei de desesperar, mas é o que não irei fazer, ele diz, né? E aí nós vemos então esse sentido bem interessante da esperança como uma corda, né? Como um penduricalho. Isso. E quando então chegar o dia do juízo, Jesus vai dizer, esse penduricalho vai ter que passar, não tem jeito, eu morri por ele. Né? Isso. Eu gosto de ler essas palavras de Lutero trocando o nome dele pelo meu nome. Né? Fato é que esse Zacarias, ele transgrediu tudo, mas ele se pendura. Eu gosto assim, quando a gente lê esse texto, posso disponibilizar depois também, se você quiser. E você também fazer esse exercício de ler esse texto, mas onde aparece Lutero você coloca o seu nome. Tem mais gente aqui participando, Douglas. A Marli Brandenburg diz boa noite. Oi, Marli, que legal.
A Nelly Ram diz boa noite, eu aqui assistindo para aprender com vocês, abraço. Obrigado, Nelly. O Gerson Harf também manda uma boa noite para Nelly, o pessoal vai se encontrando, né? E ela também diz boa noite para o Gerson. A Vera Lúcia de Paula, ela diz assim: estou muito esperançosa com essas palavras, William e Douglas. Quanta misericórdia Jesus tem por todos nós. Esperança para todos nós Ele nos dá. Isso aí, né, Douglas? Dá e não pede nada em troca. Simplesmente dá. Graça. Isso aí. O que resta a nós é dizer sim, quero, né? E se agarrar e não abrir mão. Não abre mão. Ser esse penduricalho que fica ali, aos pés de Jesus, né? Indo para a glória. Bom, nesse sentido nós temos também Jó, né? E como eu disse antes, então a situação de Jó ela é um pouco parecida com Ruth, só que a situação de Jó foi ainda mais extrema. Inclusive foi bem interessante, eu digo que é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo de Deus, que nos dois grupos da Oase e na juventude, antes da pandemia, nos primeiros encontros das duas Oases e da juventude, a gente trabalhou Jó. E a gente passou um panorama de todo o livro de Jó, não todo o capítulo, mas assim, o que é importante de tudo, foi assim, 40 minutos, 1 hora, não tenho certeza, né, passando tudo aquilo que Jó disse e no final como ele encontrou esperança, né, e aí veio a pandemia, aí veio o sofrimento, né, e nós estamos isolados, não teve mais juventude, nem oase, nem culto presencial, só online, né. E Jó também é alguém que, diz no capítulo 1, era justo, íntegro, reto, se desviava do mal. Jó era o homem que tirava 10 em tudo, que era perfeito, que fazia tudo certinho, que tinha seus impostos em dia, que parava na rua para a pessoa passar na faixa de pedestre, não passava no sinal vermelho, usando uma linguagem de hoje, né? Exemplar. E do dia para a noite ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, perdeu os animais, perdeu tudo. A desgraça veio de um jeito fulminante, gente. E aí vem a pergunta: como que alguém que era tão justo agora sofre? E jogo para ti, Douglas. Como que alguém era tão justo e agora sofre? Essa é uma resposta muito complexa. Né? Ela está no pano de fundo, na verdade, quem é Deus, né? E essa é a pergunta do livro de Jó. Não é o porquê que ele sofre. O que está por trás é quem é Deus. Se você notar, a pergunta é essa: Jó sofre, mas ele não sofre sozinho. Né? E quem é Deus? Deus está além do sofrimento, além das desgraças, ele está no pano de fundo ali. Muitas vezes ele se revela, outras vezes ele não se revela, porque afinal de contas ele é Deus. Sim. Essa é a questão. E é interessante que em meio à crise de Jó, surgem os amigos dele que primeiro fazem certo. Eles ficam alguns dias quietos, ouvindo. Né? Ótimo. Uma vez estava aqui o pastor sinodal Carlos Bock, ele disse que nós não deveríamos fazer só curso de oratória, mas também de escutatória. Ele falou isso numa palestra para os casais ano passado, né? A gente tinha que fazer curso de ouvir. Isso os amigos de Jó fizeram no início e correto, mas quando eles começaram a falar, a esperança que eles trouxeram era completamente vazia. E até com as palavras corretas, estava tudo assim, dentro da doutrina, vamos dizer assim, da religião, estava tudo bonitinho, enfeitadinho, certinho. Mas não ajudava aquele que estava sofrendo. Não era a esperança que Jó precisava. E isso acarretou muitos problemas. Aí nós temos, por exemplo, eu vi que tem mais gente comentando, eu vou ler aqui primeiro os comentários. O Gerson Harf diz aqui: a esperança para o tempo do Velho Testamento foi diferente para o tempo do Novo Testamento, onde o que Jesus fez nos mostrou que realmente podemos ter essa esperança. E isso aí, Gerson, é bem isso aí. E é esse caminho que nós estamos fazendo, né? Como era a esperança, e quando então a esperança se fez gente em Jesus,
O que isso muda então para a gente? A gente vive esse Novo Testamento, que significa essa nova aliança de Deus, né? Douglas, tem um recado para ti aqui. Ótimo, ótimo. Mas eu posso reagir ali? Pode, ao Gerson, né? daí eu leio o recado para ti. Pode reagir. Gerson, você destaca algo bem importante das Sagradas Escrituras. Antigo e Novo Testamento. Né? Nós temos um Deus que se revela de Gênesis a Apocalipse de forma progressiva e que culmina em Jesus Cristo. É diferente, eu diria que é distinta. Nós temos uma questão de algumas coisas ficaram para trás e outras não. A esperança você vê progressiva. Ela começa lá a lançar a base e vai se construindo. E se a gente, como estamos lendo os textos bíblicos, a gente vai vendo que essa esperança ela vai ficando cada vez mais robusta e culmina em Cristo. Então, tudo aquilo que vem do Antigo Testamento e chega em Jesus Cristo, isso permanece. E tudo aquilo que vem do Antigo Testamento e não culmina em Cristo, ou não cumpre-se em Cristo, isso é coisa do Antigo e é passado. O que eu gosto de usar, Douglas, é a parábola do grão de mostarda. E dá de usar isso no que você falou, né? A esperança começa, então, lá pequena, e ela vai crescendo, e quando ela já é uma árvore, e o grão de mostarda vira uma árvore grande, embora fosse uma pequena semente, nós descobrimos que essa árvore o tempo todo era Jesus. Isso aí. Agora, estou curioso. Qual é o recado para mim? A Carla Strasburger Massenbach diz, que bacana, novamente pastor Douglas conosco. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Isso aí. E a Dora Oliveira diz, boa noite, pastores. Boa noite, Dora. Então, o livro de Jó, eu não vou ler os textos, tá? Mas lá em Jó 5,16, então, depois que os amigos de Jó... Ok. Depois que os amigos de Jó, eles começam a aconselhar, né? Deixa eu rir um pouco aqui com o Douglas, né? Todo mundo em casa junto. Deu um negócio aqui. O Elifaz, então, que é um dos amigos, ele começa a falar. E quando ele fala, gente, ele atrapalha. Que foi, Douglas? Aí sim, né? Continua. Ao vivo é assim, gente. Vamos lá. Quando ele fala, ele coloca para o Jó uma falsa esperança. Né? Eu vou ler ali o que ele diz, por exemplo, no capítulo 5 do livro de Jó, verso 16. O que ele diz não está errado, mas não ajuda o Jó. Olha o que ele diz. Há esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua própria boca. Então, dentro da religião, dentro da doutrina, enfim, estava tudo certo. O problema é que eles estavam tentando induzir Jó a assumir um erro que ele não cometeu, que ele não fez. E aí a coisa começa a ficar complicada. Por isso Jó vai responder, ou ele faz lá no capítulo 7, verso 6, findam sem esperança, que o ser humano ele chega ao seu fim como se não tivesse esperança. Ou seja, aquilo que deveria dar esperança, o Jó causou mais desespero. Esse é o problema. Não é uma esperança vazia, não é uma esperança anunciada de qualquer jeito. E é isso que nós estamos tentando apontar aqui. Isso, Douglas. Muito bom. Então tá bom. Temos algum outro texto de Jó ou vamos por próximo? Ou temos perguntas aí, falas, reações? Tá tudo quieto ali por enquanto. Mas temos ainda o Jó 11:18, que eu estou abrindo aqui, né? Então, quando o outro amigo de Jó, ele também tenta propor uma esperança que, na verdade, por mais correta que estivesse dentro da religião, também não ajudava. Lá no versículo 18 do capítulo 11 diz: você se sentirá seguro porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Como é que Jó vai dormir tranquilo se ele perdeu a esposa, ele perdeu família, ele perdeu... Né? A esposa não, aliás, perdeu os filhos, a esposa ficou, né? Mas perdeu os filhos, perdeu os animais, perdeu tudo que ele tinha. Como é que ele vai dormir tranquilo? Como é que ele vai ficar, né, esperançoso? Não tinha como, né?
Então, o Jó vai responder então ao Zofar, lá no capítulo 14, verso 7, ele vai dizer o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada volta a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecem na terra, e o seu trono morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Então ele diz assim, a árvore até tem esperança, porque você corta, vem de novo. Mas ele está dizendo assim, eu não tenho esperança nenhuma. Ou seja, a palavra do Zofar, que era também para dar esperança, prejudicou ainda mais a situação. Por mais correta que fosse a palavra, mas não ajudou quem estava sofrendo. Aqui nós, em Jó, e nesse aspecto que nós estamos abordando, a gente consegue perceber bem a questão da esperança humana e da esperança que parte de Deus, né? Uhum. A esperança humana, por mais bem qualificada, por mais recursos que eu tenha, né? Eu espero que tudo dê certo, por mais otimismo que eu tenha, por mais recursos, eu acredito, eu trabalho, eu me foco, ainda assim não é garantia, né? Sim. Ainda assim não é garantia, e não é consolo. Jó não se sentiu consolado com essas falas. Mas, no final, nós vamos perceber que a esperança que Jó tinha, que era no Redentor dele que vivia, ele diz no texto, né, o meu Redentor vive. 19:25. É isso. Eu acho que é o próximo texto, é isso? Isso, lá então Jó diz, né, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, eu e minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade desfalece o coração dentro de mim, diz esse texto. Isso. Esperança que a esperança mexe aqui dentro, né? Solidifica o coração, pode estar desabando tudo ao redor, mas está ali, ó. Porque podemos dizer, eu consigo dizer em meio a isso, meu Redentor vive, né? No momento difícil que nós estamos passando e vamos passar, é suspirar e dizer que o nosso Redentor vive. Não é fácil dizer essa palavra num momento difícil, mas às vezes é a única coisa que sobra. Saber que o nosso Redentor vive. E muitas vezes é a proposta que o Zofar ele faz ali no texto antes. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo lá, você vai ter esperança. Então, as pessoas, o mundo, enfim, nós mesmos, muitas vezes viemos com receitas prontas. Se você fizer essa receita e misturar esses ingredientes, você vai ser feliz. Ainda sábado assisti uma entrevista com o filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé, na CNN, onde ele dizia que as pessoas, eu estou dizendo agora com as minhas palavras, vou parafrasear o que ele disse, mas que elas fazem de tudo para não se sentirem angustiadas ou não sofrer, mas a questão é que, por mais que a gente não queira, acontece. E aí, muitas vezes, a gente tenta fazer como o Zofar, procurar receitas prontas de autoajuda, de felicidade, para tudo ir bem na vida. E o alerta que Jó nos dá é que não é bem assim. A matemática da vida não é 2 mais 2, que dá 4, né? Às vezes dá 5. O ser humano é nato, mutável e imprevisível. E cada um tem a sua maneira de sofrer. Né, a mesma coisa, né? Eu sei o que você está passando. Nós não sabemos, nunca sabemos. E aqui, Pastor William, tu puxou um gancho que nós pesquisamos e agora veio à minha memória, que a palavra esperança no Antigo Testamento também é a palavra que vai ser usada para resiliência. Isso, muito bem. Uma palavra muito, muito dita hoje no contexto da psicologia, né? A questão de conseguir passar pela dificuldade, pela situação tensa e voltar ao estado de novo natural, né? Passar pelo processo da resiliência. Psicólogos vão conseguir falar muito melhor sobre o conceito de resiliência, quiser completar. Resiliência me lembra as aulas do professor Rolf Krieger lá no nosso CBB, que ele pegou o exemplo do metal e antes de estudar na faculdade eu trabalhei em metalúrgica. É daí que surge, né? É daí que surge. Qual que era o meu serviço? O meu serviço era pegar o metal,
vinha então uma chama no metal que esquentava ele bastante, ele ficava vermelho na hora, e em seguida vinha água em cima, e aquele metal então ele ficava muito mais forte. A fábrica era de picadores de madeira, então eram rolos com dentes, né, que picavam madeira. Se fosse assim, ele iria, normal, só o metal, ele iria picar a madeira também, mas ele ia se desgastar mais rápido. Quando você faz esse processo de colocar o fogo em cima e a água fria em seguida, o metal se torna ainda mais forte. E isso é resiliência, né? Você passa pelo fogo, passa pelo problema, pela água fria, mas isso torna mais forte. E isso é esperança, gente. Então, esperança é passar pela dificuldade, sim, forte, e mais importante, sair mais sólido do que entrou. Isso é andar com Cristo. Isso aí. Ele é a rocha, né, Douglas? É a rocha, experiência. Tem o texto de Romanos que diz ali, né? E a tribulação, paciência, esperança e experiência. Isso. A gente vai tendo experiência, a gente vai ficando robusto. Agora, eu não digo em experiência de conhecimento, mas de maturidade com Deus. Né? A gente aprende a caminhar com Ele. Né? Vai ficar, a vida ela fica mais saborosa porque você está andando junto com a esperança. Você vai crescendo. Isso aí, vai ficando cada vez mais forte. É isso aí. E aí nós temos então o Jeremias, caminhando para o fim do Antigo Testamento. Temos mais 2 textos do Antigo Testamento. Esse é resiliente. O Jeremias, um bocado. Eu vou até dizer aqui, né, que eu acredito que o melhor versículo de esperança, pelo menos no meu ver, não sei se o Douglas concorda, tá, é esse de Jeremias, do Antigo Testamento. Ele diz assim: há esperança para o futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Douglas, qual que é o contexto aqui? Estamos falando de exílio, né? De um povo que perdeu a sua pátria. Né? Ou seja, uma situação novamente de desastre, né? De calamidade. E ainda assim tem essa promessa de que voltariam para a terra deles, para aquilo que Deus tinha prometido para eles, ou seja, voltaria a desfrutar das promessas do próprio Deus. Deus chamou Abraão, prometeu a ele uma terra, eles demoraram um tempão para chegar lá, muitos anos, chegaram lá, e depois de estarem um tempo lá, vêm então os assírios e levam o pessoal mais ao norte, então, para um exílio, para um cativeiro. E anos depois, então, também o pessoal do sul, do povo de Deus, também a cidade de Jerusalém é arrasada, é destruída, até o templo é destruído, acabam com tudo, e eles de novo vão longe da sua terra. Essa situação sempre me lembra, de esperança, me lembra sempre aquele quadro que tinha no Gugu, não sei se o Douglas acompanhava e vai lembrar, o De Volta para Minha Terra. Lembra, Douglas? Não sei se tu sabia disso ou não. Acompanhei. O pessoal, por exemplo, que era do Nordeste, que tinha ido para São Paulo e às vezes 30 anos não via mais a sua família, e aí então, através do programa Domingo Legal, eles tinham a oportunidade de voltar. E essa alegria de voltar que nós víamos nessas famílias, no reencontro e na volta, é mais ou menos a esperança que está prometida aqui nesse versículo. Eles estão longe da sua terra, longe do seu lugar de identidade, onde né, muitos nasceram, onde se criaram, onde conheciam. Longe do seu lugar de culto. Longe do seu lugar de culto, nem o templo não tinha. O pastor William, nós podemos dizer que hoje nós estamos no exílio. Estamos no exílio. Estamos longe do nosso templo, nosso lugar de culto não está acessível. Verdade. Estamos isolados, estamos exilados. Estamos na mesma situação. Né? Isso mexe com a nossa identidade. Os referenciais, isso, sim, mexe muito, tem mexido. Os referenciais nossos estão um pouco mexidos. Não? Só tem um referencial que não mexeu. Eu estou refletindo sobre um tema que é um tema que me é muito caro, que é a questão da oração. Aquele referencial Jesus Cristo que você fala em secreto. Agora é a hora da gente fazer a tal da oração secreta. Entra no teu quarto e fecha-se no teu quarto. Então esse referencial não foi embora, mas o resto ficou só pó. Igual no exílio, ficou só pó. E é isso aí, o povo estava lá exilado, longe, e então vem a esperança.
vem a corda tensionada entre o que eles estavam vivendo e aquilo que vai vir, né? A esperança para o futuro, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra, né? Então isso é a esperança, né? Oba! Eba, né? Muito bem, e temos mais um texto do Antigo Testamento, antes de nós entrarmos para o Novo e daí finalizarmos, né, Douglas? Voltar para lá e ir para cá, a gente está indo e voltando, igual uma gangorra, mas é assim mesmo. É tão bom estudar a Bíblia, né? É incrível. É uma fonte inesgotável de conhecimento, gente. Se você tem dúvida, quer comentar alguma coisa, deixa aí seu comentário, tá, gente? Oséias 2,15, tá? Oséias é também um livro da Bíblia bem peculiar, e eu vou ler então esse versículo que diz assim: E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. Oséias, ele compara, é uma comparação até estranha para nós, mas é como ele faz. Ele compara o povo de Deus, os hebreus, com uma mulher, como uma esposa, que foi infiel, mas que precisa voltar ao marido. O marido, no caso, sendo Deus, né, Douglas? Então ele faz essa comparação, né, e diz, ela vai me responder como já foi um dia. Como lá, né, quando então saiu da terra do Egito para conquistar a terra prometida. Então também aqui tem essa questão da esperança, né? O povo agora que se afastou nos seus pecados, na sua desobediência, em que sentido que Israel se tornou uma esposa infiel? Ela começou a adorar outros deuses, como se estivesse então traindo Deus, o Deus que era o Senhor, o Adonai do seu povo. Então se tornou essa esposa que começou a adorar outros deuses, então se perdeu no caminho, mas Deus, como um esposo amoroso, quer conquistar ela de volta, essa esposa que é o povo, para que eles voltem e adorem somente a Ele. Note que na cultura judaica, você vai ver isso em João 8, uma esposa que abandonava seu esposo, pela lei judaica, ela tinha sentença de morte. E já no Antigo Testamento, Deus aponta que não é a morte, é a reconciliação. E a gente vai ver isso em Cristo Jesus, que é a esperança viva. Então a gente vai vendo sinal de amor, de esperança lá no Antigo Testamento. Por isso a igreja é chamada de noiva. Isso. A igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo, né? A Carla Strasburger Matzenbacher diz assim: o saber compartilhado é fantástico. Obrigada, pastores. Muito bem, obrigado a Carla pelo comentário. Gente, antes da gente entrar no Novo Testamento, eu vou colocar uma música curtinha, mas que fala de esperança, tá? Fique aí ligado, a gente não vai se alongar muito no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é bem mais grande não existe, né? Maior, né, que o Novo, então a gente fez uma abordagem, mas nós vamos então para o Novo Testamento, mas eu quero convidar então você a ouvir essa música e a meditar na sua letra. Que o vento recobre de pó e que a roda apressada amassou, a haste que o pé distraído pisou deve erguer-se confiante. Sempre existe uma esperança, pois aos olhos de Deus tem valor. A chama que treme sentindo seu fim e que a fome quer nos consumir e quase se perde na escuridão. Não duvide, não se apague, sempre existe uma esperança, pois aos olhos de Deus tem valor.
quase já se apagou, mas Deus, seu cuidado, nos quis dispensar, e a esperança que renasce nos devolve a confiança, e seu manto de amor nos cobrir. A chama que treme sentindo seu fim, e que a fome de luz consumir, e quase se perde na escuridão. Não duvide, não se apague, sempre existe uma esperança, pois ela aos olhos de Deus tem valor. Nós somos qual haste que a vida curvou, nossa luz quase já se apagou, mas Deus, seu cuidado, nos quis dispensar, e a esperança que renasce nos devolve a confiança, e seu manto de amor nos cobrir. Essa então é a música Esperança, do coral lá da paróquia de Trombudo Central, Santa Catarina. Nós somos uma haste que a vida curvou, né, mas que pode se levantar, ou uma chama que tem medo, que até a própria fome de luz a consome, mas sempre existe uma esperança. E é isso que nós estamos conversando nessa noite, né, Douglas? Sim, muito boa a letra dessa música para ajudar a fixar a reflexão de hoje à noite. Muito boa. A Carla Strasburger Matzenbacher disse que nesse mês de maio possamos abrir as portas da esperança e da fé, que possamos descansar no Senhor e saber que tudo passará, que seremos vitoriosos. Muito bem. Isso aí, né, Douglas? Eu diria para Carla que nós já somos vitoriosos há mais de 2000 anos atrás. Amém. Isso aí, graças a Deus. Lá na cruz do Calvário foi cravada a vitória. Isso aí. Então, E eu colocaria no presente já, não seremos, já somos. E vamos ser do coronavírus também, acho que é disso também, né? E vamos, né, se Deus permitir, vamos passar e vamos vencer essa pandemia aí também. Gente querida, Romanos 8, 18 a 25 é o texto clássico do Novo Testamento sobre a esperança. Texto do apóstolo Paulo, e nós queremos então ler, queremos ouvir desse texto bíblico. Eu vou ler então para você, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Só deixa eu ver aqui que tinha dado um problema no vídeo, mas voltou, tá? Ok, vamos lá. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Douglas. Na esperança fomos salvos. A esperança que não se vê, mas é tão real
que é o exercício da fé, né? Pode completar. Deixa eu só perguntar, pessoal, vocês estão conseguindo assistir? Vocês estão aí? Deixa eu só tirar essa dúvida antes, Douglas, porque deu um probleminha aqui, tá? Vamos esperar ver se o pessoal tá comentando, tá? Eu vou aguardar aqui só mais um pouquinho. Vamos ver se vai... Será que caiu? Não, eu acho que foi outra coisa. Eu tô checando aqui. Tá? Deixa eu ver, não tem ninguém comentando, mas também dá um tempo para chegar, né? Vamos ver se tá chegando, pessoal. Vocês estão aí? Estão conseguindo ouvir? Senão a gente derruba essa e começa uma nova daí, tá? Deixa eu olhar aqui no meu celular, tá? Vamos ver se a transmissão tá acontecendo, tá, gente? É a melhor solução. Que não estão chegando aqui recados, então eu acredito que a transmissão não esteja acontecendo. Estão conseguindo ouvir? Não, tá, estamos no ar. Senão a gente derruba essa e começa. Estamos no ar. Pessoal, cadê vocês? Ok. Deixa eu ver os comentários. Bom, eu não estou vendo aqui se o pessoal tá ligado ou não, mas enfim, vamos continuar aqui, porque de qualquer forma o vídeo também continua salvo, tá, Douglas? Tá bom? Ok. Tá? Também porque a gente tá chegando já no finalmente, né? E vou pedir que você repita então aquilo que você falou sobre esse texto de Romanos capítulo 8. Ele termina ali dizendo que nós somos salvos na esperança. Então nós vemos que a esperança está em Cristo, porque Cristo é que nos salva, né? Então ele se tornou a esperança concreta, corpórea. Isso aí. E é interessante aqui também tá essa tensão, né, entre o presente e aquilo que vai ser revelado. Inclusive usa uma palavra que especialmente é aquela que eu mais gosto, sobre novos céus, nova terra, esperança, enfim, é que o mundo sofre as dores de um parto. E, bom, disso quem vai entender melhor são as mulheres que de repente passaram por um parto normal, de repente antigamente sem anestesia, uma dor, dizem que é uma das piores dores do mundo, comparada à dor do infarto, ou enfim, né? Graças a Deus a medicina avançou bastante nesse sentido, né? Mas o mundo sofrer as dores de um parto significa que algo novo está nascendo. Então, no presente, nós temos os problemas, as dificuldades, a pandemia, o coronavírus, os nossos próprios pecados, os problemas de relacionamento, os problemas financeiros, o problema da corrupção, violência, enfim, podemos aqui dizer um monte de sintoma, né, de que o mundo está caído, que tem dores. Mas essas dores as dores de um parto. Algo novo está vindo. E vai chegar mesmo só quando Deus disser. Não está nas nossas mãos. Eu sempre digo, o reino de Deus não se constrói, se recebe. Pegando um gancho, então, talvez já encaminhando para as minhas palavras finais, eu tenho a impressão que nós, enquanto igreja, vamos sair dessa situação que vivemos hoje um pouco mais sensível em relação à sociedade. E nós também vamos sair um pouco mais consciente do que é de fato importante, do que é inegociável, né? Por exemplo, relacionamento. Relacionamento é uma das coisas mais significativas que nós encontramos até mesmo no texto bíblico. E a situação de hoje
colocou em xeque relacionamento. Então, eu acredito que, passando por essas dores de parto que nós estamos passando, nós vamos ter uma percepção diferente e positiva do que é a igreja, do que é a comunidade, do que é servir no reino. O que é o reino de Deus de fato. Uhum. Deixa eu só comentar. O pessoal está falando aqui que a transmissão está normal, mas eles não estão conseguindo comentar, mas eles estão assistindo. Então, só para você também saber, tá, Douglas? Okay. Então eles estão ali, só não está aparecendo aqui para mim quantos que estão assistindo e os comentários, porque deu algum bloqueio ali do Face que não dá de ver. Mas tá rodando, tá? Então é isso também que o Douglas apontou. E também, Douglas, essa questão da promessa e o cumprimento da promessa. Deus prometeu, e se Deus prometeu, Ele cumpre aquilo que prometeu. E isso é esperança, né? Isso é esperança. Ele disse que vai acontecer e então aquilo também acontece, né? E isso não é de modo algum obra nossa, isso sempre é uma obra do próprio Deus, né, Douglas? Sim, passarão céus e terras, mas as palavras dele não passarão. Isso aí. E é a promessa firme para nós. Agora me comentaram aqui pelo WhatsApp que a transmissão caiu. Eu não tenho certeza, tá? Mas, enfim, nós também já estávamos chegando igual ao nosso fim. Se ficou alguma coisa para trás, eu vejo na gravação depois e posso lembrar também na semana que vem. E, bom, não sei se tem alguém ali ouvindo ou não, mas deixa eu anunciar quem é que vai estar semana que vem. Conosco, então, estará a pastora Sara Pabst Martins. Conhece, Douglas? Conheço bem. Conhece bem? Bem, de longa data. Inclusive conheci ela lá na faculdade. Essa faculdade deixando marcas de relacionamento. Essa faculdade casamenteira. E forjadora de amizades. Isso, então, o Douglas ele é casado com a pastora Sara Pabst Martins, lá da paróquia São Mateus, de Porto Alegre, e semana que vem, então, será a Sara. E da plantação da igreja Caminho, isso, e será, então, a pastora Sara, esposa do Douglas, que estará participando aqui com a gente, né, abrindo novamente essa janela da esperança, tá? Eu estou esperando aqui mais um, tá, ok. Eu acho que a transmissão realmente caiu, eu não tenho certeza, mas enfim, é isso, gente. Se estão aí ou não estão, eu não sei. Pelo sim, pelo não. Mas que Deus abençoe a todos, tá? E que tenham um abençoado final de semana esperançoso, na esperança que é a pessoa Jesus Cristo. Douglas, tem algum comentário? Agradecer a oportunidade, né, de poder partilhar da palavra de Deus, que é o que nos move, e poder ouvir um pouco os comentários, ou seja, viver comunidade de uma forma um pouco diferente, mais distante, mas tentando se aproximar, que é a comunhão entre irmãos em Cristo Jesus. Né? Só tenho a agradecer a ti, a tua comunidade e a Deus que nos permitiu estarmos aqui. Eu acabei de receber a confirmação que eles estão ali. Ok? Então o pessoal ouviu aí as últimas palavras, né, do Douglas para essa noite. Douglas, que Deus te abençoe em Porto Alegre, você também, a Sara, tá? Piranga também, amém. Amém. E muito obrigado pela disponibilidade de estudar a Bíblia conosco, de compartilharmos um pouco do conhecimento que Deus nos deu. E desejo aí as ricas bênçãos de Deus para toda Porto Alegre, para o ministério de vocês também. E um bom café também. Amém. Ok, semana que vem, então, pastora Sara, esposa do Douglas, aqui conosco, tá, gente? Um abençoado final de semana. Domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto, transmitido lá da comunidade Vida Nova. Você está convidado, convidada a participar nesse momento de comunhão. 7h30 da manhã de domingo, Comunidades em União, continua no formato de culto. Tô lá participando junto, ajudando, também tem sido bem bacana. E semana que vem tem uma novidade. O pastor tem que ficar criando coisas, né? Semana que vem tem uma novidade que eu vou anunciar no domingo, tá, gente?
Então, um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe, tá, gente?